O norte da África é o ponto no continente africano, onde mais pessoas passam para imigrar em direção às nações europeias vizinhas. Em 2011, a maior população estrangeira vivendo na Europa era a marroquina, e os argelinos eram o quarto maior grupo, pelo menos quando o grande censo sobre imigração era feito. É claro que existe uma explicação sobre por que há tantos marroquinos e argelinos na Europa. O Marrocos é a nação africana mais próxima do continente. São 14 quilômetros de distância. E da Argélia até a Espanha são 160 quilômetros. Se incluirmos a Tunísia até a Itália, são apenas 144 quilômetros. Essas são as três principais nações africanas que têm mais pessoas vivendo no continente europeu, mas existem muitas outras nacionalidades. Isso porque essas três nações servem como uma ponte para grande parte dos imigrantes africanos que vão em direção ao norte da África e ao sul da Europa, buscando uma vida melhor. Camarões, Nigéria, Níger, Mali, Guiné, Chad e República Centro-Africana são algumas das nações com milhares de imigrantes viajando rumo ao solo europeu. O problema desse trajeto é que a maioria das famílias atravessam o mar Mediterrâneo ou o Saara para chegar até a Europa. Existem principalmente duas rotas que se destacam quando falamos de chegar até a Europa através da África: a do Mediterrâneo Ocidental e a do Mediterrâneo Central. Se quisermos incluir o Oriente Médio, podemos adicionar a do Mediterrâneo Oriental, e o principal meio de transporte para atravessar esses lugares, sendo de barcos insalubres e nada seguros. Então, neste vídeo, iremos entender a fundo como funciona na prática a difícil imigração ilegal para a Europa. Começando pela região mais a oeste da África, temos o Marrocos, que funciona como um ponto para a imigração ilegal até a costa sul da Espanha. Muitos imigrantes partem das cidades de Casablanca ou Rabat, em direção a Cádiz, na Espanha, em uma rota de 300 km de barco. Um caso real ocorreu em 2019, quando um grupo de 56 pessoas partiu dos arredores da cidade de Casablanca através de um bote inflável, que afundou poucos quilômetros depois, ceifando a vida de 45 pessoas. Mais ao leste, a travessia continua, especialmente pelo Estreito de Gibraltar. É marcado pela presença de uma série de fenômenos naturais que complicam ainda mais a jornada dos imigrantes. Muitos partem das cidades marroquinas de Tanger, esperando alcançar a costa espanhola em pontos como Tarifa ou Algeciras. As embarcações, além de serem frágeis, muitas vezes passam por tempestades, aumentando o risco de naufrágio. A corrente predominante aqui flui do Atlântico para o Mediterrâneo, o que pode desviar pequenas embarcações de seus cursos planejados. Em muitos casos, essas correntes arrastam os barcos para as águas mais profundas, ou de volta para a costa africana, aumentando o tempo de travessia. O Estreito de Gibraltar também é famoso pelos ventos fortes e imprevisíveis, que podem mudar rapidamente de direção e intensidade. O vento de levante, que sopra do leste, é particularmente perigoso, pois pode gerar ondas altas e turbulentas, tornando a navegação extremamente perigosa para pequenas embarcações. Além disso, a presença de nevoeiro aqui é comum, reduzindo drasticamente a visibilidade e dificultando a navegação. Seguindo o caminho, aparece agora o Mar de Alborão, esse especialmente perigoso para os imigrantes devido à circulação rotativa das correntes, também chamado de giro. Esses giros aumentam a intensidade das ondas. Agregado a isso, as correntes do mar Mediterrâneo também são mais intensas aqui pelo fluxo das correntes que passam pelo sul da França e Espanha e seguem em direção ao Mar de Alborão. E é no final deste mar que estão localizadas as províncias de Málaga e Almeria, também cidades muito escolhidas pelos imigrantes como uma porta de entrada. Em 2021, um total de 10.701 imigrantes chegaram à costa sul da Espanha e às Ilhas Baleares. E quando essas pessoas chegam na Espanha, ocorrem principalmente dois cenários. Elas podem pedir asilo no país, ou então acabam sendo detidas e até deportadas. Entre 2010 e 2023, os números de deportados só diminuíram. Entretanto, ainda assim, 3.000 pessoas foram deportadas no último ano. Mas antes disso acontecer, quando uma pessoa é detida por consequência de uma imigração ilegal, ela é enviada para um centro de internamento de estrangeiros. Existem 8 ao total na Espanha, sendo 3 nas ilhas e 5 no continente.
E além disso, no continente africano, a Espanha tem 2 cidades autônomas que ainda pertencem ao Reino da Espanha. São elas Ceuta e Melilla. E como essas cidades são espanholas, são uma porta de entrada dos imigrantes para a Espanha continental. É por conta disso que milhares de marroquinos e argelinos pulam os altos e protegidos muros da cidade espanhola de Melilla e Ceuta, pois se conseguirem entrar têm chance de viver no continente europeu. Mas essa não é uma tarefa fácil. Na fronteira entre Melilla e Marrocos, existe um grande muro de 4 metros de altura com arame farpado, seguido de um fosso, e mais um muro de 7 metros de altura no lado espanhol, barreiras de metal e patrulha constante no interior de Melilla, principalmente pela ML-300, um sistema rodoviário que contorna a cidade e permite a patrulha constante da polícia. Pela massiva quantidade de obstáculos, a dificuldade de atravessar para Melilla é muito alta. Por conta disso, grupos enormes de pessoas, principalmente da África subsaariana, tentam atravessar juntos esses muros para facilitar a travessia. Em 2021, um grupo de 700 pessoas tentou chegar até os muros, mas foram detidos na chamada Zona Neutra, um local onde os marroquinos e espanhóis unem forças para impedir as travessias. Ainda assim, naquele mesmo ano, um grupo de 230 pessoas conseguiram adentrar em Melilla. Pela lei espanhola, muitos podem pedir asilo quando chegam ao consulado, ou acabam também sendo deportados. Mas se após todos esses desafios o imigrante conseguir chegar na Espanha, as coisas ficarão certamente mais fáceis do que nos seus países de origem. Isso porque os índices de riqueza da Espanha são muito maiores, se compararmos ao norte da África e à África subsaariana. Para se ter uma ideia, se compararmos o PIB per capita dos países, que ainda não é o melhor índice para medir riqueza, mas ainda assim, um cidadão marroquino teria um rendimento anual de 3.400 dólares, um argelino 4.300, no Mali apenas 800 dólares, Senegal 1.600 e Níger 600 dólares, o que é extremamente baixo se comparado à Espanha, que tem um PIB per capita de 30 mil dólares. Então, a chegada em um país europeu de primeiro mundo, para muitas famílias migrantes do norte da África, é uma completa mudança de realidade. Ao chegarem na Espanha, as chances de uma vida mais próspera se tornam mais tangíveis, tornando a travessia, mesmo com todos os desafios, um objetivo valioso para esses migrantes. E este é um resumo da complexa jornada que os imigrantes têm que percorrer todos os anos em busca de uma vida melhor em continente europeu. Obrigado por ter visto nosso vídeo até aqui. Eu quero te convidar para conhecer a escola do zero ao mapa animado, que te ensina a criar mapas iguais a esses aqui, para aplicar na sua profissão, seja para o mercado imobiliário, mercado de turismo ou qualquer outro mercado que você queira aplicar. Clica aqui embaixo no primeiro link ou no comentário fixado e conheça a escola do zero ao mapa animado.